Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. O versículo que servirá de base para a nossa meditação nessa noite vai ser o verso 5. O Danilo me ajudou aqui, nós estamos projetando também o versículo, se você quiser olhar pela projeção, e nós vamos também usar outros textos das Escrituras e também projetaremos a fim da gente conseguir otimizar esse tempo, porque eu percebo que eu não abro mão de pedir aos irmãos que abram o texto para que a gente confira, e eu sei que isso demanda um tempo. Então, Danilo está, a partir de hoje, me ajudando aí. Vamos ver se a gente consegue fazer essa parceria, Danilo. Tá certo? Vamos ler o texto? Examinai a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Eu vou repetir sozinho. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Vamos orar? Eu queria que você orasse também. Eu queria que você pedisse a Deus pela misericórdia dEle sobre a sua vida, sobre a minha vida, e que o que vamos meditar seja muito claro ao teu coração, por meio da exposição, com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Senhor, esse é o momento que nós, no culto que prestamos a Ti, Te agradecemos pela Tua palavra, que é a Tua palavra que nos sustenta, Senhor. E como desejamos que a Tua palavra fale profundamente aos nossos corações. Eu sei, Senhor, que eu sou um canal que pode atrapalhar muito bem a forma que a Tua palavra tem a ministrar. Mas eu peço, ó Deus, pela Tua infinita misericórdia, que o Senhor me use para que os meus irmãos, aqueles que nos visitam, sejam edificados pela Tua palavra como eu fui na preparação para ministrar ao Teu povo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Como saber realmente se eu sou um cristão? Como saber realmente se os meus pecados foram perdoados por meio de Jesus Cristo e eu me tornei realmente um filho de Deus, ou como estamos pregando pela manhã, se realmente eu sou um discípulo de Jesus Cristo? Esta pergunta sempre foi importante para o cristianismo. E eu acredito que ela se torna muito mais agora, em pleno século 21, diante de um evangelho tão prostituído que tem sido pregado, que tem sido anunciado, que as pessoas estão abraçando. Um evangelho hoje que tem se pregado é um evangelho das bênçãos. Eu não canso de conversar com pessoas, e quando eu falo conversar com pessoas, eu não estou me referindo somente com pessoas da Sexta Igreja. A gente vive fora da caixa também. A gente está lidando com pessoas, com vizinhos, com pessoas nas ruas, no comércio. E como nós percebemos na linguagem das pessoas que abraçam o Evangelho como sendo somente um Evangelho para as bênçãos temporais aqui nesta terra. Um Evangelho para se viver razoavelmente bem aqui. Um Evangelho que eu costumo dizer nas quintas-feiras, um Evangelho tabajara, que você abraça e todos os seus problemas acabaram. Quando na verdade a gente sabe que não é assim. Esta pergunta é muito pertinente se realmente somos cristãos, porque o evangelho que tem sido pregado hoje
É um evangelho que, por um lado, ele é prostituído porque se vislumbra só bênçãos dentro da esfera temporal, por outro lado, se vislumbra apenas conhecimento, e não apenas um viver de acordo com aquilo que tem sido mostrado e conhecido pelas Escrituras Sagradas. É importante observarmos, irmãos, e eu fiz questão de trazer alguns textos aqui, porque esta pergunta sempre foi importante, como eu disse. A Bíblia está recheada de perguntas que nos fazem refletir se realmente eu sou um discípulo de Cristo, um cristão. Olha as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus, capítulo 7, dos versos 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Veja que Jesus está falando de pessoas com aquilo que nós chamamos de boas obras, que virtudes religiosas, mas que no dia do grande dia, no juízo final, Jesus dirá, vocês praticaram as boas obras que realmente eu fiz para que o meu povo andasse por elas, mas vocês praticaram a fim de justificar-se a si mesmo. Olha mais o que Jesus diz, ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos 21 a 46. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes, meus pequeninos, a mim me deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos, para o quê? A vida eterna. Jesus aqui está falando, quando você olhar para o povo de Deus, por isso que ele se refere aos meus pequeninos, você vê o povo de Deus em alguma demanda, em alguma necessidade, e você não suprir esta necessidade, tendo Deus te dado a provisão para suprir, isso é algo que você deve repensar. Isso me deixa, a certo ponto, muito confortável como pastor, porque Jesus aí não delegou esta responsabilidade apenas para o pastor. Ele diz para o povo dele, quando você viu um dos seus irmãos enfermos e você não foi visitar, não está falando se o pastor não foi visitar, se você não foi visitar, se você viu um irmão com uma demanda financeira e você tem condições de suprir, você não supriu, é algo que Jesus diz, temos que repensar esse cristianismo. Mateus 22, de 8 a 13, vamos juntos. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa,
notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus ali estava repreendendo a sua nação, o seu povo escolhido. E ele traz uma parábola, ele traz uma história que a festa estava pronta, mas os convidados, como disse João no capítulo 1, veio para que eram os seus, mas os seus não os receberam. Diz Jesus então que manda servos buscarem as pessoas nas encruzilhadas, nas esquinas, nas ruas. E a ideia é, uma coisa é você saber de uma festa de 15 anos para o próximo sábado. Você preparará certamente o cabelo, se for mulher, você preparará uma roupa, você se produzirá para esta festa. Outra coisa é você ser pego de surpresa e você ser convidado em cima da hora, o telefone tocar em pleno sábado, 6 da tarde, e a pessoa falar assim: fulano, esqueci de entregar o teu convite, te espero aqui daqui a 1 hora na festa da minha filha. E não tem desculpa. Foi isso que Jesus falou, contando a história. Vai nas ruas, pega. Aí você falará certamente: mas fulano não tem roupa, eu não preparei roupa. Acabou meu Mary Kay. Viu? Acabou. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu já preparei tudo o que vocês precisam. As roupas, tudo. Se formos contextualizar, a maquiagem, tudo. Só que Jesus diz que o dono da festa, ao entrar, percebeu que uma pessoa não trazia a roupa que ele preparara para os seus convidados. Ou seja, o religioso compareceu à festa com a sua justiça própria. E Jesus diz: amarrai este daí, atai-o e lançai-o para o fogo eterno. Último texto para o início, vamos todos juntos, Tito 1,16. No tocante a Deus, professa conhecê-lo, entretanto negam por suas obras, e por isso abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito aqui, o apóstolo Paulo, na verdade escrevendo a Tito, ele diz que existem pessoas que professam conhecer a Cristo, fazem pública profissão de fé, mas a sua vida, as suas obras demonstram que esta pessoa nunca realmente conheceu a Cristo. Voltando aqui ao texto, irmãos, de Coríntios. A igreja de Coríntios, ela foi abençoadíssima pela presença do apóstolo Paulo, muito mais pela presença do próprio Cristo nesta igreja e pela palavra de Cristo. Olha o que diz Paulo aí no início do capítulo 1, versos de 4 a 7. Sempre dou graças, meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo discorre. A igreja de Corinto não tinha desculpas em relação à sua vida para com Cristo. Foi uma igreja que teve um homem, um servo de Deus dedicado a ela, um ótimo, um excelente pastor, o apóstolo Paulo. Talvez não tinha tanta retórica como aqueles que estiveram ontem lá em Contagem, viram através do reverendo Augustus Nicodemos ou através do espontâneo reverendo Jeremias. Não é verdade? Paulo, ele não tinha talvez tanta retórica, mas ele tinha muito conteúdo. Se deixássemos Paulo fora da igreja de Corinto, aquela igreja de Corinto, ela tinha
principal, ela tinha Cristo e a sua palavra. Mas não obstante a isso, irmãos, era uma igreja problemática demais. Eu fiz apenas algumas colocações aqui. Era uma igreja que tinha divisão entre os membros, ciúmes e contendas, pessoas com superioridade e orgulho, imoralidade, mundanismo, abusos de liberdade em Cristo. Agora a visão engasgou, né? Pessoas que desdenhavam do culto e quase uma negação à doutrina da ressurreição. Era uma igreja, sem dúvida alguma, com alguns problemas. E diante destas coisas, o apóstolo Paulo tinha toda a razão para escrever de uma forma severa para com eles, para levá-los a examinar a si próprio, se eles estavam em Cristo ou não, diante destas características que eles estavam vivendo. E aí, diante disso, havia apenas duas possibilidades. Ou aquela igreja, e quando eu falo igreja, ou aquelas pessoas que na verdade formavam aquela igreja, ou eles estavam não só imaturos, mas eles tinham caído em pecado e precisavam da repreensão e da instrução para voltar para o caminho da verdade, ou aquela igreja, na verdade, era composta de muitos membros que não eram convertidos, que não haviam passado pelo novo nascimento. Não há outra possibilidade. Para uma igreja tão carnal desse jeito, não há outra possibilidade. Ou o crente está adormecido, precisando ser reavivado pela palavra, exortado pela palavra, animado pela palavra, ou muitas pessoas que compunham essa igreja nunca tinham passado pelo novo nascimento, não obstante fazerem parte do rol de membro desta igreja. A conclusão que nós chegamos até aqui é a seguinte: por causa destas diferenças e dessa dificuldade de distinguir entre o verdadeiro e o falso, Paulo faz no final desta segunda carta, como nós lemos, justamente o que era necessário. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Irmãos, a demonstração que Paulo faz aqui à igreja é para que ela realmente pudesse examinar e mostrar as evidências da sua conversão. A prova que a obra de Jesus realmente ocorreu naquelas vidas ali. Vejam que Cristo, ele não só justifica o seu povo, não só atribui ao seu povo a sua justiça, não só imputa no seu povo a sua justiça, mas o mesmo Espírito que aplica em nós a justiça de Cristo é o mesmo Espírito que deve nos levar à santificação. Era isso que Paulo desejava, que aquelas pessoas pudessem examinar a sua vida de santidade, a sua progressão. E aí, irmãos, muitas pessoas, eu repito, que professam ser cristãos, discípulos de Jesus, vivem em um estado contínuo de mundanismo, de carnalidade, de uma vida sem frutos. Vou passar alguns textos aqui, Danilo, mas olha o que diz aqui Judas. Judas só tem um capítulo, Judas 12, diz assim: estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidades, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvore em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas. Judas nos fala de pessoas infrutíferas, pessoas em que o mundo forja o caráter, a vida destas pessoas. Olha uma exortação do profeta Amós:
Esta exortação, antes de ler, fala de pessoas que supostamente professaram uma fé que não tem frutos, não tem obras, uma fé que na verdade já está até esquecida de quando ocorreu. E diz assim, em outras palavras: Maranata, ora vem Jesus. E a exortação do profeta Amós é justamente para estas pessoas que são infrutíferas, que as suas obras demonstram que não são filhos de Deus, e pede a volta de Cristo. Olha a exortação, ele diz: ai de vós que desejais o dia do Senhor. O dia do Senhor em maiúsculo significa a volta do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse de diante de um leão e se encontrasse com ele, e encontrasse com ele um urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa a escuridão sem nenhuma claridade? A exortação do profeta é: se você não tem certeza da sua salvação em Cristo, se a vida sua, se as suas obras não demonstram um novo nascimento, não peça a volta de Cristo. Porque quando você comparecer diante do tribunal de Cristo, não vai ser um momento bom, não vai ser um momento de deleite, vai ser um momento de dor, vai ser um momento de trevas, vai ser um momento em que você vai ouvir: apartai-vos de mim para o fogo eterno. E aí, irmãos, por isso que eu e você precisamos sair nesta noite daqui, dia 1º de outubro de 2017, examinando, provando e reconhecendo a nossa vida. A palavra examinar aí, neste verso 5 do capítulo 13, diz: fazer uma experiência com o propósito de apurar algo. Você precisa sair daqui hoje fazendo uma experiência com o teu próprio coração e dizendo: eu realmente, as minhas obras demonstram que eu nasci de novo, que realmente eu sou filho de Deus, que os meus pecados estão perdoados, que se de alguma forma a minha vida for tirada de forma abrupta, eu estou garantido na vida eterna. A palavra provar significa ver se uma coisa é genuína ou não. Essa semana, foi no início da semana, eu fui até uma loja e um cliente na minha frente estava pagando em dinheiro com notas de 50. E a caixa, ela pegava, ela levantava para justamente ver se aquela nota era verdadeira na frente do cliente. A palavra provar significa justamente isso, ver se uma coisa é genuína ou não. Nós vamos ver aqui já nas implicações finais, como eu posso saber se a minha vida, se eu nasci de novo ou não. Prova por meio do texto sagrado que você verá já aqui. Ao olhar para o texto, não de uma forma legalista, mas ao olhar para o texto, para as implicações que a palavra de Deus traz, vejamos se somos ou não regenerados, se nascemos de novo ou não, ou se estamos enganando a nós mesmos. E a palavra aí ainda no verso 5, reconhecer, significa reconhecer pelos sentidos. Reconhecer pelos sentidos. Os teus sentidos, vamos pensar nos 5 aqui: o teu olhar, o teu tocar, refletem o olhar de Cristo, o tocar de Cristo. Gosto muito de uma canção de um pastor lá em Santos, está aí meu irmão João, na verdade Santos, aquela outra cidade que eu conversei com você essa semana, São Vicente, pertinho de Santos. Nosso irmão, pastor Daniel Souza. Daniel Souza tem uma canção que ele diz: somos seus pés andando em toda parte, somos suas mãos andando, orando e abençoando, somos seus olhos à procura do aflito, somos sua boca, não somos sua noiva, proclamando o reino de Deus, através dos sentidos. Será que os sentidos que nós olhamos para a pessoa de Cristo
fazem parte dos nossos sentidos, da nossa vida. Paulo pede para que a gente possa examinar estas coisas. Examinar estas coisas. O texto de Efésios 5,14 diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu creio que na Igreja de Cristo, eu creio que na Sexta Igreja, existem muitos que estão adormecidos, que estão anestesiados pelo pecado, que até mesmo são regenerados, mas que precisam ser despertados. O pastor Paul Walsh, ele diz o seguinte em um dos livros escritos e traduzidos aqui para o português. Eu vou ler o que ele diz, aspas. O cristão autêntico não é totalmente santificado nesta vida. A carne não será totalmente erradicada até a sua glorificação final no céu. Sempre haverá, até mesmo na vida mais dedicada, uma constante batalha contra o pecado e o fracasso moral, bem como a necessidade de arrependimento, confissão e restauração. Contudo, haverá uma grande diferença entre o cristão sincero, por mais fraco que seja, que luta contra o pecado e só consegue pequenos progressos de santificação, e o falso convertido que diz ter fé em Cristo, mas vive em estado quase constante de mundanismo, sem ofender sua consciência, sem quebrantamento diante do pecado, sem confissão de coração. Existem crentes aqui, que talvez o grau de santificação seja tão pequeno na sua caminhada com Cristo, naquilo que chamamos de santidade progressiva, mas persegue esta santidade. Por outro lado, existem gente aqui que professam ter Cristo, mas vive constantemente no mundanismo, sem ofender a sua consciência, sem quebrantamento diante do pecado, sem choro diante do pecado, tristeza diante do pecado e sem confissão de coração, que talvez no momento de oração, de confissão de pecados, viaja em tudo. Quanto que foi o jogo do Cruzeiro, do Atlético, se assistiu o jogo, deve pensar nas jogadas que deixaram de entrar para o gol, mas menos arrependimento e confissão dos seus pecados. Entendamos algo, irmãos, examinar, provar e conhecer se estamos em Cristo não é uma convocação, isso é importante entendermos, para nos tornarmos juízes dos outros, mas para a gente abandonar o evangelho superficial. Saber se estamos em Cristo, provar se estamos em Cristo, examinar se estamos em Cristo, não significa que agora nós vamos à caça às bruxas, e nós vamos sair daqui apontando o dedo e dizer, esse é crente, deixa eu botar a luzinha aqui vermelha aqui. Tem não, Danilo? Tem, né? Não vou apontar não, mas esse é crente, esse não é crente? Não, não significa isso. Significa, acabando eu desliguei aqui, né, Danilo? Obrigado. Significa que nós devemos examinar e provar por meio das Escrituras e discernir se realmente eu sou um cristão ou não. Concluindo, irmãos, e por concluir não significa que finalmente, tá? Concluir significa algum tempo mais um pouquinho. De vez em quando alguns me pegam assim, pastor, você fala concluindo, mas nunca conclui. O concluindo nem sempre significa por fim, tá? Concluindo. Como eu posso me examinar, me provar e reconhecer que Cristo está em mim? Através do meu coração? Sim ou não? Não, eu já respondo. Porque enganoso é o coração do homem, diz o profeta Jeremias, capítulo 17, verso 9. Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Como examinarmos, provarmos e reconhecer se somos realmente cristãos? Através de alguém que temos como referência de cristão? Não. Através da palavra de Deus. E começando nesta noite, nas oportunidades que estivermos aqui, nós vamos estudar a primeira carta de João. E João nos diz o resultado daqueles que são verdadeiramente
cristãos. Eu vou ler rapidinho. Olha o que João disse: realmente eu sou um cristão. Se eu sou realmente um cristão, eu vou andar segundo a palavra de Deus. Se eu sou um cristão, eu vou confessar o meu pecado. Se eu sou realmente um cristão, eu guardarei os mandamentos de Deus. Se realmente eu sou um cristão, eu imitarei Cristo. Se realmente eu sou um cristão, eu vou amar os cristãos. Eu vou ter prazer de ter comunhão com o povo de Deus. Eu não vou abandonar a comunhão do povo de Deus por qualquer outra coisa. Se realmente eu sou um cristão, eu vou rejeitar o mundo este que o próprio João diz, jaz no maligno. Se realmente eu sou um cristão, eu vou permanecer na igreja. Hoje, uma pessoa nos procurou e disse que estava decepcionada com a igreja, não a sexta igreja, com a igreja. E eu não perguntei qual e de onde. E eu disse para essa pessoa, que ela falou, eu agora fui como se restaurado a voltar a amar a igreja. Eu disse, olha, essa igreja também ela é imperfeita. A começar do pastor dessa igreja. Mas, por ser imperfeita, eu não posso abandonar a igreja, porque a igreja é noiva de Cristo. Esse papo furado, esse aumento no IBGE dos desigrejados, isso, na verdade, quem diz que ama Cristo e não ama a igreja de Cristo é papo furado. E como já disse alguns autores cristãos, como eu posso dizer, deixa eu olhar aqui, para você, Irinalvo, que eu tenho o maior prazer de me relacionar com você, mas eu detesto a sua esposa. A tua esposa me faz, inclusive, nem ir à sua casa. Isso é amor? Como eu posso odiar sua própria carne, a tua esposa? Como podemos odiar a própria carne de Cristo, que é a sua igreja? Então, um verdadeiro cristão permanece na igreja. Um verdadeiro cristão confessa Cristo. Um verdadeiro cristão purifica a si mesmo. Um verdadeiro cristão pratica a justiça. Um verdadeiro cristão, no poder do Espírito de Deus, vence o mundo. E um verdadeiro cristão crê em Cristo à luz do que João diz nestes textos que nós trabalharemos. Por fim, irmãos, se o seu modo de vida estiver em grande contraste do que João diz em sua carta, você pode ler inclusive essa semana, em uma sentada você lê rapidinho 1 João. Se o teu modo de vida estiver tão em contraste com o que João dirá nesta carta ao ler, de duas uma, ou você está precisando ser reavivado, reanimado pelo poder do Espírito de Deus e pela palavra de Deus, ou você nunca nasceu de novo. E você precisa reconhecer, não só como Jesus como Salvador, mas também como Senhor da sua vida. Vamos orar? Senhor, nós vamos já passarmos para a mesa do Senhor. Algo que o Senhor instituiu para que sejamos alimentados neste mundo que vivemos como peregrinos. Mas o mesmo servo do Senhor, o apóstolo Paulo, ao orientar esta igreja de Corinto, mais uma vez ele toma emprestado esta palavra exame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito que está aqui entre nós, fale profundamente ao coração dos meus irmãos,
que eles possam se examinar à luz da palavra do Senhor, que eles possam provar a si mesmos, que eles possam, Senhor, reconhecer se verdadeiramente eles estão em Ti, no Teu Filho ou não, Pai. Se porventura, Senhor, há irmãos nossos aqui, adormecidos, anestesiados pelo pecado, por uma vida distante do Senhor, que esta noite seja uma noite de reconciliação, que seja uma noite de voltar para as veredas antigas e rever conceitos que estão perdidos. Se nessa noite também, Senhor, pois Tu és o único que conhece verdadeiramente o coração, há pessoas que se entregaram à instituição, igreja, CNPJ, pessoa jurídica, mas não se entregou à pessoa física, doce, graciosa, bondosa de Cristo Jesus, que nesta noite também seja uma noite de entrega, uma noite de renúncia de si mesmo, e se entregue a Ti, Senhor. Nós Te suplicamos, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém.